Vamos abrir o noticiário aqui falando da Vaza Jato. Nessa quarta-feira, o PT divulgou uma nota afirmando que o inquérito de Sérgio Moro é mais uma armação contra o partido. O texto, sobre o qual vou dar aqui detalhes mais adiante no programa, foi divulgado após declaração do advogado de uma das 4 pessoas presas no dia anterior pela Polícia Federal, suspeitas de terem hackeado os celulares do então juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol. Vamos à reportagem de Alfonso Marangoni. Walter Delgatti Neto, um dos suspeitos de hackear o celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tinha a intenção de vender as mensagens vazadas para o Partido dos Trabalhadores. A informação foi repassada à imprensa pelo advogado Ariovaldo Moreira, que defende o casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila Oliveira, também presos suspeitos de envolvimento no caso. De acordo com o advogado, a afirmação faz parte do depoimento do DJ Gustavo à Polícia Federal. Que a intenção dele era vender essas informações para o PT. Essa informação, que isso aí tá nos autos, é oficial. A única coisa que meu cliente disse, narrou, é que o Walter disse para ele a intenção de vender isso para o Partido dos Trabalhadores. Se ele vendeu, se ele não vendeu, se ele entregou esse material gratuitamente para alguém, isso nós não sabemos. Ariovaldo Moreira afirmou que o cliente dele sabe que Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, tem uma certa afinidade com o Partido dos Trabalhadores. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, ele é filiado ao Democratas desde 2007. Em nota, o PT disse que o ministro Sérgio Moro comanda um inquérito da Polícia Federal com o claro objetivo de produzir mais uma armação contra o partido. A sigla disse que é criminosa a tentativa de envolver a legenda em um caso em que é Moro que tem de se explicar e em que o maior implicado é filiado ao DEM. Segundo o advogado Luiz Gustavo Delgado, Walter tem problemas psiquiátricos e está atordoado. Relatório de informação financeira da Polícia Federal aponta que o casal Gustavo e Suelen movimentou R$627 mil em 2 períodos, de abril a junho de 2018 e de março a maio de 2019. De acordo com a investigação, a movimentação é incompatível com a renda mensal deles, que é de pouco mais de R$5 mil. Na terça-feira, a polícia prendeu R$100 mil em dinheiro na casa de Gustavo. Segundo o advogado Ariovaldo Moreira, a origem dos valores é lícita. O Gustavo, ele é DJ, né? Ele trabalha na área de entretenimento e, segundo ele estava operando aí a compra e venda de Bitcoin. Tem como provar isso? Sim, ele inclusive me autorizou a dizer isso, falou, pode divulgar isso, porque eu tenho como provar a origem do dinheiro que foi apreendido dentro da minha casa. Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscila Oliveira e o 4º preso na operação Danilo Cristiano Marques tiveram bens e valores bloqueados e os sigilos quebrados. Na decisão que ordenou as prisões e as buscas e apreensões, o juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, classificou o grupo como uma organização criminosa. Tá aí, olha, como complemento à reportagem aqui, eu digo o seguinte: o Estadão informa em sua capa que o tal do Walter Delgatti Neto, também conhecido como Vermelho, afirmou a investigadores que deu a Glenn Greenwald acesso às mensagens hackeadas. Segundo relatam os repórteres Fausto Macedo e Andresa Matais, o Walter disse que conhece o jornalista do The Intercept Brasil. Ô Vini, de ontem para hoje, teve algum novo pronunciamento aí, como se colocou o The Intercept e o do próprio ministro Sérgio Moro também? Sim, o próprio ministro Sérgio Moro, também os editores aí do Intercept. Vamos ver o que eles falaram, como que eles se pronunciaram aí sobre o assunto. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, parabenizou, Edgar, a Polícia Federal pela investigação do grupo de hackers pelo Twitter, né? Ele fez aí este elogio, assim como também para o Ministério Público Federal e para a Justiça Federal. Sérgio Moro disse o seguinte: pessoas com antecedentes criminais envolvidas em várias espécies de crimes, elas a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime. Então o Sérgio Moro já faz aí essa conexão, né, desses envolvidos, desses suspeitos que foram presos com os materiais divulgados. E depois ele diz o seguinte também: leio na decisão do juiz a referência a 5.616 ligações efetuadas pelo grupo com o mesmo modus operandi e suspeitas, portanto, de serem hackeamentos.
Meu terminal só recebeu 3. Preocupante. O editor do site The Intercept, o Leandro Demore, que já esteve aqui algumas vezes na Jovem Pan, no programa Pânico, ele retuitou este tweet do Moro e respondeu o seguinte: nunca falamos sobre a fonte. Essa acusação de que esses supostos criminosos presos agora são nossa fonte fica por sua conta. Não surpreende vindo de quem não respeita o sistema acusatório e se acha acima do bem e do mal. Em um país sério, o investigado seria você. Então essa foi a resposta do Leandro Demore, negando essa conexão que já está sendo feita, né, entre estes suspeitos que foram presos e as matérias que eles têm divulgado. E o Glenn também, o Glenn Greenwald, responsável aí pelas publicações, também foi nesse sentido pelo Twitter. Ele disse o seguinte, Edgar: Sérgio Moro, sendo Sérgio Moro, está tentando cinicamente explorar essas prisões para lançar dúvidas sobre a autenticidade do material jornalístico, mas a evidência que refuta sua tática é muito grande para que isso funcione para qualquer pessoa. Vamos revisá-la. Aí ele diz: primeiro, lembre-se que no dia em que publicamos, nem Moro nem Lava Jato negaram a autenticidade do material. Eles apenas negaram as impropriedades. Foi só mais tarde que eles inventaram essa tática, quando perceberam que seus aliados estavam abandonando-os. Aí o Glenn recapitulou também outros veículos de comunicação que foram parceiros com eles nesta matéria aí da Vaza Jato, né, como a Folha, como a Veja, como o BuzzFeed, É o País, e depois ele voltou e disse o seguinte também, Ed: todas as possíveis teorias da conspiração foram divulgadas hoje, nenhuma alteração em 3 pontos-chave. 1. Mesmo no Brasil, de Bolsonaro, as evidências são necessárias para provar crimes, hashtags e tweets basófia de Moro não são suficientes. 2. O jornalismo mais importante é frequentemente feito com fontes que ilegalmente obtêm informações. Veja papéis do Pentágono, por exemplo, e todas as maneiras pelas quais jornalistas revelaram crimes de guerra nos Estados Unidos durante o Vietnã, o Watergate e a guerra ao terror. Então, o que se pode deduzir um pouco deste último tweet do Glenn, Edgar, mesmo eles não revelando a fonte, é o quê? Se esses caras que foram presos forem realmente os que nos forneceram este material, mesmo assim a gente não incorreu em nenhum crime, porque nós apenas o publicamos. Reportamos. Isso. Vamos lá para Brasília com Zé Maria Trindade, saber como é que estão as investigações, em que pé, Zé, estão as investigações da Polícia Federal. Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, ontem os depoimentos se prolongaram até quase 10 da noite. E o desafio agora da Polícia Federal é definir ali, estabelecer claramente qual é o papel de cada um dos presos, né? Parece que tudo se concentra exatamente no vermelho, né? O Walter Delgatti, ele é que seria o responsável, né, por este hackeamento, por estas invasões, e se gabava disso, segundo depoimento dos outros presos nesse processo. Agora, o interessante é que a investigação também vai para quem foi beneficiado por esta invasão geral. Mais de 1.000 telefones, e se chegou aí a possibilidade de enquadrar os presos na Lei de Segurança Nacional. A grande novidade mesmo é que o Ministério da Justiça confirma que foi comunicado pela investigação de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve telefones celulares invadidos, né? E esta é a nova grande investigação. Ontem, durante a solenidade de liberação do FGTS, nós tivemos a oportunidade de conversar com integrantes do governo. A comunidade de informações no Palácio do Planalto é fortíssima e alguns integrantes da comunidade me informaram de que estão preparadíssimos para defender as comunicações presidenciais de técnicas muito mais avançadas, inclusive que já estão sendo usadas como contra-informação. São técnicas israelenses que podem invadir qualquer telefone celular, e não apenas isso que foi considerado grave, mas tosco, né, de invadir através de um aplicativo de telefone celular. O vermelho, que é o Walter Delgatti, já está sendo apontado ali por alguns investigadores
como um desequilibrado que não está sabendo o que está acontecendo, da gravidade da situação em que ele está envolvido, né? E de que é considerado um sujeito difícil e desequilibrado emocionalmente. E ele é que seria parte central desta investigação. Edgar, e também houve uma comemoração desta operação da Polícia Federal, sob o comando aqui da 10ª Vara, de que, para mostrar e provar que a internet não é terra sem lei, não é terra de ninguém. Portanto, este é o processo, esta é a investigação da Polícia Federal. O comunicado ao presidente Jair Bolsonaro, né, foi justificado pela polícia como uma situação muito grave que envolve segurança nacional e, por isso, o presidente deve ser alertado. Agora, é uma vergonha para a BIM, né, de ver tudo isso acontecendo e não ter feito nada para proteger o presidente da República. Sim. E indicar ali quem tentou invadir os telefones do gabinete presidencial. Sim, Zé, porque se a tecnologia chega, ela chega para todo mundo, o bandido também, e nesse caso, mais grave ainda quando se tratam de agentes públicos, de pessoas do executivo, autoridades do país, isso é inegável, né? Agora tem um detalhe, né? Edgar, sim, vamos lá. Me relataram uma reunião em que foi apresentado um software israelense e aí o apresentador, durante o processo, invadiu os telefones dos generais e das pessoas ali que estavam na reunião, e eles saíram de lá assustados. Pois é, bom, esses criminosos, você vê, eles são reconhecidamente criminosos, dando golpes em cartões de crédito, cartões de débito, golpes financeiros, crimes cibernéticos mesmo, e que se veem aí jogados nessa enxurrada aí que vem movendo o noticiário político brasileiro de algum tempo para cá. Agora, o fato do cara já alegar, o advogado, que o cara é perturbado, tudo, isso pode ser visto também como uma estratégia, né? Sempre visto como uma estratégia ali que, nesse caso, favorece quem está envolvido, quem está sendo acusado, digamos, quem está exposto ali, né? Agora, quem está defendendo, é lógico, se o sujeito tem problemas mentais, tudo, isso é um problema que vai ser um atenuante para ele, lá no fim a gente vai ver. Mas deixa eu voltar aqui ao PT, Zé. Eu comecei a nota, abri essa matéria aqui falando do PT, dizendo que, na verdade, tudo isso é uma armação contra o partido do juiz Sérgio Moro, a maneira como vem sendo conduzidos esses inquéritos, tudo. Segundo o partido, as investigações da Polícia Federal sobre as pessoas presas em São Paulo confirmam a autenticidade das conversas ilegais e escandalosas que Moro tentou desqualificar nas últimas semanas. Quem deve explicações ao país é a Justiça, e a Justiça é Sérgio Moro, e não quem denuncia seus crimes. Isso aí, colocando novamente, são as palavras oficiais do Partido dos Trabalhadores. Vamos lá, Caio, é uma novela que tem mais um capítulo aí. O que pode se depreender agora dessas novas informações, desses novos movimentos frente à Vaza Jato? Vai lá. Bom dia, Edgar. Bom dia. Bom dia, Alexandre Borges. Prazer estar contigo aqui de novo. Eu fiquei muito curioso em saber qual é o crime que o PT acusa o juiz Sérgio Moro. Queria que ele identificasse aí no Código Penal e mostrasse pra gente, né? Tem várias coisas engraçadas aqui sobre isso, né? A imprensa, ela tá indo ladeira abaixo mesmo, né? Você pega a manchete da Folha de São Paulo hoje, diz o seguinte: Moro liga hacker a vazamento. E aí, quando você lê o conteúdo da notícia, principalmente o reportado pelo Estado de São Paulo, fica bem claro que o próprio hacker colocou à disposição do Glenn Greenwald as informações e ele é réu confesso. Aliás, a piada é o codinome dele, né? O codinome desse hacker, do Walter, o codinome é Vermelho. Faz todo sentido, né? Verde e amarelo. Pô, meu cara, que não seria. Apesar de que parece que é porque ele é ruivo, não é isso? O cara é perturbado mesmo, porque você é do DEM e o apelido é Vermelho. Do DEM é o outro, não é o DJ. E tem simpatia com o PT, né? Pode ter certeza que o nome desse hacker não seria Verde e Amarelo. Ainda tem muitas perguntas sem resposta, então aqui são algumas observações pontuais. Eu vou retomar aqui o tweet de um dos diretores do Intercept, que o Vini trouxe pra gente, em resposta ao tweet do ministro Sérgio Moro. Ele diz o seguinte, abre aspas: nunca falamos sobre a fonte. Essa acusação de que esses supostos criminosos presos agora são nossa fonte fica por sua conta, ministro Moro. Não surpreende vindo de quem não respeita o sistema acusatório e se acha acima do bem e do mal. Em um país sério, o investigado seria você. Vamos começar. Em um país sério,
né? Como se pretende o Brasil, a Constituição Federal veda o uso de prova ilícita no processo. E mais, a prova requer perícia. Portanto, do ponto de vista jurídico, tudo que o Intercept fez até agora é nulo e do ponto de vista moral é bem duvidoso. Outra coisa, primeira parte, nunca falamos sobre a fonte. Isso é uma mentira deslavada, né? Basta assistir a Vera Magalhães emparedando o Glenn Greenwald na sua entrevista aqui ao programa Pânico. Ele dá duas versões contraditórias sobre a fonte, sobre se ele conhece ou se a fonte é anônima, isso na mesma entrevista. Mas o importante aqui é a gente focar na segunda parte, que é a seguinte, abre aspas, essa acusação de que esses supostos criminosos presos agora são fonte, fica por sua conta. Bom, em primeiro lugar, como revelou a matéria do Estado, o próprio hacker confessou ser uma fonte possível e, mais que isso, ser a fonte provável, né? Mas, além disso, aqui vem a questão mais importante da nossa discussão enquanto sociedade, né? Vamos falar sobre privacidade e sigilo da fonte, dois direitos constitucionais, ambos aí dispostos no artigo 5º, né, da nossa Constituição, que fala dos direitos e garantias fundamentais. O inciso 10 fala o seguinte, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Apesar disso, muitos cobraram uma postura atípica dos procuradores e juízes aí, vítimas da Vaza Jato, de divulgar todas as suas mensagens privadas para provar a sua inocência, mesmo sem qualquer investigação ou processo. Portanto, a gente está diante de flagrante inversão do ônus da prova e inversão de valores, né? Inclusive, cobrou-se deles uma negação categórica sobre a veracidade de todo o conteúdo, sendo que esse conteúdo foi publicado há alguns anos e muitos dessas pessoas não tinham mais acesso a essas mensagens. Por outro lado, a mesma Constituição, né, no seu artigo 5º e no inciso 14, fala o seguinte, assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Qual que é a questão aqui? Também é um princípio constitucional, mesma coisa, só que quem advogou ou advoga a inversão do ônus da prova, no caso dos procuradores, tem que manter sua coerência, né, e a sua honestidade intelectual, e tem que vir a público pedir para que o Intercept negue peremptoriamente que esses hackers são a fonte. Certo? Quem falou isso? Eu não falei isso, não estou pedindo para o Intercept fazer isso. Até porque não haveria prejuízo nenhum à fonte original em nenhuma hipótese. Se for de fato o hacker, ele já é réu confesso. Concorda, Lê? E se ele não for a fonte, não prejudica em nada, porque ela é mantida anônima. Portanto, assim, é uma questão de coerência. Mas aí, quem transgride a Constituição e um direito fundamental, quem advoga isso contra os procuradores e contra o juiz Sérgio Moro, tem a obrigação moral de manter a coerência e pedir isso no caso do Intercept. Eu vou passar a bola para o Ale, assim, me parece que desde o início nunca foi a intenção, até por saber que não há nenhuma possibilidade de se levar o caso adiante na justiça e enquadrar o Sérgio Moro perante a justiça a partir de provas que não são consideradas legais pela própria justiça. Então isso me parece que todo mundo sabe, qualquer leigo já de sempre ouvir o noticiário sabe. Agora, por outro lado também, isso que você está dizendo, poderia ser, do outro lado, poderia ser, não, então tá, não existe mais nenhuma mensagem por parte de nenhum procurador. Se existissem essas mensagens e se elas fossem confrontadas no sentido de favorecer quem está sendo aí acusado, embora o ônus da prova caiba a quem está acusando, seria um álibi também peremptório do próprio juiz. Quer dizer, seria de interesse dele mostrar, olha, as mensagens estão aqui, os chats estão aqui, esses caras estão mentindo, isso tudo é uma mentira, esses caras devem pagar nas letras da lei. Também seria uma outra, porque a fonte, ele não é obrigado a dizer nada sobre a fonte, nem que não é, nem que é, né? Tem isso também já muito claro na Constituição, inclusive. Mas, Borges, vamos lá, eu queria te ouvir agora a esse respeito, de que maneira você acha a prisão aconteceu. Ela é uma prisão que aconteceu de uma forma muito, muito rápida, muito ligeira, né? Todos os envolvidos foram presos, o ministro já se adiantou também, dando parabéns, quer dizer, pareceu que a coisa rolou muito a toque de caixa também, quando a prudência pede que vamos observar, os casos estão ainda sob investigação. O que você acha que pode ter alterado nessa configuração e desse emaranhado jurídico que a gente está envolvido aí frente a esse caso envolvendo aí o que se denominou chamar de Vaza Jato e a conduta do então juiz Sérgio Moro, principalmente no que diz respeito à percepção das pessoas?
Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Bom Borges. dia. É sempre um prazer estar aqui entre amigos, pessoas que eu admiro, que eu sou fã. Apesar de que tem um custo, né? Porque toda vez que eu apareço aqui, o dia inteiro é mensagem de menininha assim: ai, você conhece o Caio? Me apresenta o Caio. Então. E esse óculos é novo também. Esse gente, óculos é exatamente. estiloso, esse óculos aí. Obrigado. Mas não adianta, as mensagens vão ser todas menininhas. Não adianta. Jura, adoro o seu programa, mas. Aí eu falei, lá vem Caio. Mas você conhece o Caio? Enfim, então é o único preço que eu pago por estar aqui com o meu grande amigo, né? Nosso. E com todos vocês, que é um grande prazer, né? Bom, primeiro os comentários aleatórios. A parte divertida eu fiquei imaginando o Glenn tentando falar Araraquara. Eu acho que vai... Araraquarovski agora. Como é que o Glenn vai falar Araraquara? Araraquara? Eu acho que vai dar trabalho para ele na hora de se defender. E também eu estava pensando, né? A gente ouviu tanta especulação sobre esse caso, que seriam russos e não sei o quê. Sim. E nós terminamos na Suelen Priscila de Araraquara. Então. E Ribeirão Preto, tem todo o interior ali. Aí você fala, pô. Não estava errado, então. Né, quando começou essa história toda, eu falei, pô, lá veio um roteiro pro Netflix, aí terminamos na Suelen de Araraquara. Aí eu falei, pô. Você viu que virou meme isso aí, o mapa, né? Tem ali o Cazaquistão, a Isso. Mongólia, a Rússia, e Araraquara. Araraquarovsk e Rio Preto, como é que é? Rio Pretogrado. Exatamente. Mas pro crédito do Vermelho, que eu li em algum lugar é que o apelido viria do cabelo ruivo dele. Apesar dele, ele é um sujeito esquisito mesmo, porque ele tinha uma conta de 2011 do Twitter, que estava inativa, acho que há 8 anos, e mais ou menos ali em junho, julho, quando começou a aparecer essa história, ele voltou a uma atividade louca no Twitter e começou a twittar direto. Começou a seguir um monte de gente, pra minha surpresa, me seguia. Esse cara aí? É o Walter. Ah, é? Quando eu entrei ali, eu olhei, segue você. Eu falei, pelo amor de então Deus. teu telefone eu falei, pode ter sido... Eu falei, ainda bem que eu não tenho Instagram, né? Pelo menos. Desculpa, o Telegram. Né? Que é russo também, né? Não se fala muito, né? Mas o Telegram foi criado por um russo. Por 2 irmãos russos, que são os autores do VK, que é o Facebook russo, que é a rede social mais popular da Rússia. Sim. Né? Chama-se VK, que seria o Facebook deles, e esses mesmos irmãos que criaram, que seriam os Zuckerbergs lá da Rússia, eles também criaram o Telegram. Enfim, mas é tanta coisa pra gente comentar nesse caso. Eu te passei a bola pra dizer o que isso, essa nova configuração aqui pode trazer pra percepção do cidadão comum. Muita coisa. Primeiro, eu vou concordar muito com o que o meu amigo Caio falou em relação a essa história do hacker, porque aqui no microfone da PAN nós recebemos, e a PAN fez um trabalho jornalístico fenomenal nesse caso todo, desde o começo. Nós recebemos todos os lados, recebemos o Glenn, recebemos o Leandro Demore, que aliás descobri que eu sou bloqueado, nem sei porque, nunca tretei com ele, mas ele me bloqueou no Twitter, de qualquer jeito. Eles falaram, sim, quem está acusando que a gente está lidando com hacker, que prove. Não deveria ser. Ele está acusando, o ônus da prova é do acusador. Então ele deveria falar. De qualquer jeito, está cada vez mais caracterizado. Ele deveria falar que é um hacker? Oi? Ele deveria falar que é um hacker? Ele deveria, no mínimo, não negar. Né? Porque ele falava de um jeito que eu me lembro perfeitamente que ele falou aqui. Mas ele não nega nem afirma. Olha, você lembra, ele falava assim, ele ficava meio revoltado. Tipo assim, quando você é acusado justamente de alguma coisa, a pessoa, né, tem aquela linguagem corporal toda de, olha, quem está acusando que devia provar. E tal, ele tinha toda uma linguagem corporal de quem tinha ficado ofendidíssimo com a acusação. E nós estamos chegando a hackers, e não é o hacker charmoso do filme, aquele cara que fica no porão da casa da avó. Não, esse Walter tem condenação por tráfico de drogas. Sim, criminoso. O DJ lá, sim. Condenação por roubo. Sim. Então é gente que tem ficha corrida na polícia, é gente que é bandida, né? Sim. É gente que não é... Falsificação de documentos. Não é o menino... Porte ilegal de armas. Isso, não é o menino de 17 anos no porão da vovó, sim, desocupado, que tá brincando de hackear, né? Então, é possível, e aparentemente, que o Intercept deu palco para
material vindo de bandidos. Ah, não pode? Claro, isso aí, eles têm razão, pelo menos em alguma coisa, né? Diz que o relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Então, nesse ponto específico, eles estão corretos. É claro que muitas investigações importantes ao longo da história vieram de informações de criminosos. Lá no meu Rio de Janeiro, a gente chama isso do X9, né? Sim. É aquele sujeito... É o cagueta ali, é o dedo duro. É, o dedo duro, né? O Bezerra da Silva fez samba sobre o dedo duro, enfim. É aquele sujeito que está dentro da organização criminosa e resolve delatar. Nós temos a figura da delação premiada, inclusive. Acho o nome horroroso. Para mim é um sujeito que está colaborando com a justiça, mas o Brasil resolveu criar esse epíteto pejorativo de chamar de... epíteto, né? De chamar de delator, né? De delação premiada. De qualquer jeito, é alguém que tinha uma informação privilegiada por participar de uma organização criminosa. Então, nesse ponto, obviamente, está correto. Mas qual é o filtro do jornalismo? Na minha visão, é o filtro moral de você expor a intimidade e a conversa de pessoas físicas, nesse caso de autoridade, mas podia não ser, podia ser o meu celular, o seu, enfim. Sem um interesse jornalístico direto em muitas das conversas. Algumas, eu acho até que pode ter algum tipo de debate. Eu acho perfeitamente justificável. Mas você é favorável, pelo que eu ouço você... Não é crime. Não é que seja favorável, não é essa a palavra. Você entende que tudo o que foi falado ali naquele diálogo, que foi revelado ali pelo The Intercept, está dentro do que você considera uma anormalidade frente a quem é a parte acusadora, quem é o até acusado o momento, e o juiz. Até o momento não me parece. Até o momento não me parece que o Intercept cometeu um crime por divulgar essas informações. Se for ter alguma condenação, seria uma condenação mais moral do leitor que livremente tem que avaliar se acha que aquele site fez um bom trabalho jornalístico ou não. Mas isso aí no âmbito do consumo do material jornalístico. Não tem nada a ver, até o momento, com o material criminoso. Em relação às conversas do Deltan com o Moro, o que foi revelado até o momento não me parece nem de longe crime. É a minha convicção, não sou advogado, não sou especialista, mas o que eu li até agora, e de todos os juristas que eu consultei e conversei... Todos? Os que eu conversei. Todos que eu conversei. Eu sei que tem opinião para todo lado. Eu sei, inclusive, que tem associações de juízes que são muito engajados politicamente. Tem a tal da AJUF, que é o pessoal de esquerda e tal, enfim. Então, como tem, por exemplo, na Igreja Católica tem a CNBB, quer dizer, você tem mesmo dentro de grandes instituições, você tem alguns grupelhos que se juntam para ter uma agenda política que não necessariamente bate com a visão geral da categoria, mas aquela turma se junta, cria um clube, cria uma associação e começa a ser, dependendo do que eles estão falando e da ressonância do que eles estão falando com os jornais que estão publicando, pode parecer e dar a impressão ao leitor que eles falam por toda a categoria. Respondendo objetivamente o que você me perguntou, a Lava Jato começa em 2014. Essas conversas são de 2016. Eu acho humano... Tem alguns de 2015. Por aí, um pouco isso. Antes. Mas eu acho perfeitamente humano e natural que o juiz Sérgio Moro, depois de 2 anos de investigação, já tenha alguma convicção sobre o que está acontecendo. De que lado, claro que a sentença vem depois, mas ele está 2 anos já trabalhando naquele material, vendo prova, vendo investigação. Eu acho que numa conversa privada que ele tenha com alguém, seja com o Ministério Público, ou seja com algum familiar, com o primo, com um amigo, com algum amigo no bar, ele exponha. Ok, talvez no mundo ideal, no paraíso, no mundo dos santos, ele não deveria abrir a boca para falar disso, mas eu acho natural e humano que ele já tenha alguma convicção em relação àquele caso específico, onde, por exemplo, no caso do Lula, tem provas abundantes, tem um corpo probatório realmente muito consistente. E quando esse escândalo apareceu, eu me lembro até de no Twitter ter perguntado, gente, só uma dúvida, alguém tem dúvida que o triplex é do Lula? Por que essa pergunta é importante? Porque foi um ponto que o Caio levantou, que também é outro ponto importante, que é quando a justiça permite o uso de prova ilícita. Ponto jurídico, que é uma discussão importante, porque foi levantado até pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Lá na época, ele falou, olha, tem casos onde prova ilícita é aceita. Ele tem razão. Mas que casos são esses? É o caso quando um réu inocente está preso. Então, o que acontece? Só para entender a parte técnica, eu não sou advogado, mas o que eu já estudei e o que eu já entendi da história.
Quando você tem um caso de injustiça explícita, ou seja, um inocente está na cadeia pagando por um preço, pagando por um crime que ele não cometeu, e aí um primo, um amigo, a namorada consegue ilicitamente, por exemplo, uma escuta e uma confissão do verdadeiro assassino, do verdadeiro criminoso. Ela pega aquela prova ilícita, leva para a justiça e fala: olha aqui a prova de que prenderam meu irmão, meu amigo, de forma injusta, que ele é inocente. A pessoa cometeu um crime, ela fez uma espionagem que não poderia ter sido feita, mas é considerado, o nome jurídico para isso é estado de necessidade. Ou seja, aquele réu está num estado de necessidade, por quê? Porque ele está preso injustamente. E aí o direito entende que o valor maior que está em jogo é não prender um inocente. Sim. E aí entra naquela categoria que se fala muito, que é o tal do excludente de ilicitude. O que é isso? Você perdoa o ilícito de alguém por causa de um bem maior. O caso clássico é a legítima defesa. Alguém entra na sua casa com uma arma para te matar, você está armado, mata o bandido, você cometeu um assassinato, é um crime, é um ilícito. Mas você entra no excludente de ilicitude, porque você pode ser perdoado por isso. Sim. Então, por que eu fiz essa explicação rápida? Só para dizer que a prova ilícita, neste caso, não me parece ser cabível de um excludente de ilicitude, porque não estamos falando de um réu inocente preso. O réu que está preso, o Lula, ele é culpado dos crimes que ele foi cometido. Então nós podemos ter uma discussão técnica sobre o procedimento, se o juiz e o procurador deveriam não ter tido aquela conversa, mas é uma conversa técnica em relação a procedimento de Código de Processo Penal. E esse é o contraditório de quem acha que o juiz cometeu ilicitudes ali, ilegalidades na condução do processo, né? Que ele, por escrito, colocou conversas que normalmente juízes e procuradores têm no cafezinho do fórum. Sim, mas por isso que eu acho que não basta só falar, mas alguém tem dúvida que o triplex é de Lula, porque isso aí é reduzir também uma coisa mais complexa, né, numa frase. E eu entendo que não dá para fazer isso, né? Sim. Você tem que olhar o que está acontecendo, a condução daquele processo todo, e algumas pessoas entendem aí, novamente, levantando a questão contraditória ao que você está alegando, falam, não, isso daí não é comum, não é admissível você aproximar-se de uma das partes de forma desequilibrada, que é o que alegam os críticos, né, à condução do Moro. O Zé Maria Trindade, você está aí ainda com a gente, Trindade? Tô acompanhando aqui, passo a passo. Ô Zé, eu perguntei pro Alexandre aqui, pro Caio, a questão né, dos novos desdobramentos, aí, o que pode acontecer agora, né? O que a gente tem aí é um agora ministro tentando, na condução da Polícia Federal, provar que está sendo vítima de uma ação ilícita, de um crime, enfim. Mas, de qualquer forma, Zé, esses capítulos mudam, mas o que estão ali, o conteúdo dos diálogos, isso está revelado, isso já está posto. Agora as estratégias, né? O PT já definiu a sua estratégia, que é a seguinte: dizer que ao prender esses criminosos, né, na Polícia Federal e confirmar que eles realmente entraram nos telefones, a Polícia Federal nesse inquérito apenas confirma o que foi publicado pelo Intercept, ou seja, o conteúdo que foi negado num determinado momento pelo ministro Sérgio Moro. Então, esta é a estratégia do PT. E dizendo também, olha, nós, PT, não temos nada com isso com relação a conteúdo, que nós queremos as explicações do ministro. Do outro lado, o ministro Sérgio Moro quer mostrar de que houve um conluio, né, uma tentativa de mudar, inclusive, o conteúdo para incriminá-lo e para colocá-lo como parcial na história. E a Polícia Federal está ainda investigando para definir pontos ainda obscuros. Quando 30 policiais federais saíram daqui de Brasília para Araraquara, eles foram já certos de dados importantes da investigação. Eles já tinham detalhes. Olha, Edgar, a Polícia Federal tem técnicos, peritos, especialistas nisso, especialistas nesse assunto, treinados em vários países, inclusive em Israel, para acompanhar e para investigar esse tipo de crime. O ouvinte aí deve estar, gente, clonaram o meu telefone celular, roubaram o meu cartão de crédito e tal, e ninguém foi atrás. Isso aí é da Polícia Federal.
E a grande novidade dessa história aí é a tentativa de enquadrar os presos na Lei de Segurança Nacional. E olha, é coerente porque atingiram mesmo as mais altas autoridades do país. E com essa última aí, né, de que até o telefone do Jair Bolsonaro, né, foi invadido. Obrigado, viu, Zé? Bom trabalho para você em Brasília. Perfeito, obrigado. Bom dia a todos. Edgar, posso fazer uma observação aqui, só ampliar o escopo um pouquinho mais, falar sobre princípios e moralidade, né? Sair um pouco dessa picuinha partidária e tal, porque é o seguinte, o Glenn Greenwald, ele tá claramente desesperado, né, para provar que faz jornalismo e que atua dentro das balizas éticas de um cidadão comum. No Twitter, ele argumenta, traçando aí um falso paralelo entre o caso Snowden, pelo qual o jornal dele foi premiado, que foi repercutido pela grande imprensa, né, incluindo a Globo, que ele ironicamente usa aí como apelo à autoridade. O que disse o Glenn, abre aspas, o jornalismo mais importante é frequentemente feito com fontes que ilegalmente obtêm informações. Isso é verdade. Só que, por que a comparação entre os casos Snowden e Vaza Jato ela é esdrúxula? Onde que está a falsa simetria? Vamos lá. No caso Snowden, o governo americano foi denunciado não só por espionagem, mas principalmente pela violação do quê? Da privacidade do cidadão americano e estrangeiro, uma violação aos direitos humanos. E nesse caso, a gente está falando do Estado, né? O detentor do monopólio da força, agindo contra os seus cidadãos sem qualquer controle, freio ou contrapeso democrático. E o mais importante, a informação já estava disponível para o delator, o Snowden no caso. Já na questão da Lava Jato, foi justamente essa invasão de privacidade, essa mesma transgressão aos direitos humanos que gerou o suposto material vazado. Então não se atacou o Estado, mas os seus cidadãos investidos em função pública. E mais, a informação não estava disponível para o delator. No caso, o hacker, ele teve que praticar crime e assim violou um direito humano para obter os supostos diálogos e áudios e por aí vai. Caio, mas o Moro aí é o Estado, né? A representação do Estado, o agente público. Não, ele é um cidadão, como juiz? E a vida dele é muito mais ampla, as conversas são privadas, como não são conversas públicas. Não, mas ele não está atuando. Que dizem respeito a um dos casos mais importantes da justiça brasileira. Edgar, mensagens privadas têm cunho privado e o juiz, ele não é juiz 100% do tempo e ele tem direitos e garantias como todo cidadão. Mas as conversas mostram que era um juiz, não era um pelo amor de Deus. Falando de um churrasco. Isso não nos interessa. O interesse público está na atuação dele quando o assunto é relacionado ao caso que ele está à frente. E qual que é o interesse público nas palestras do Deltan, por exemplo? O interesse público de um juiz falando com o procurador, que é a parte acusatória. Não tem nenhuma ilegalidade ali, pelo amor de Deus. Bom, aí é ponto de vista, né? A gente pode discordar porque qual que é a tese moral, vamos dizer assim, a tese ética, né? A lição moral aí no caso do Snowden. A segurança nacional, Edgar, não justificava, a segurança nacional de um país que sofria com terrorismo, que é os Estados Unidos, não justificava a violação da privacidade enquanto direito humano e garantia fundamental no Estado democrático. É por isso que o Glenn Greenwald está desesperado para lavar suas mãos da imoralidade de endossar essa violação criminosa, ainda que de autoridades públicas. Ele colocou a política muito acima da ética. É disso que a gente está falando. Entendeu? A gente tem que elencar as coisas. Nunca que o que foi revelado pela Vaza Jato justificaria a violação de um direito humano. Jamais. A diferença da minha fala para tu é que você toma o partido do juiz. Você toma o partido do juiz. Não, eu tomo o partido da Constituição, que proíbe violação de privacidade. Eu também tomo a Constituição como base. Mas ela foi desrespeitada. Quando diz que um juiz não pode estar próximo, ele tem que estar equidistante das partes. A Constituição diz isso. A Constituição diz também que o juiz não pode orientar uma das partes, em detrimento da outra. Quem fala isso, na verdade, é o Código de Processo Penal, mas independente disso, Código de Ética da Magistratura, todos eles, Edgar, eles perseguem, a lei persegue princípios e valores éticos. O princípio é a imparcialidade. A imparcialidade objetivamente não foi prejudicada nesse caso. Se você me permite aqui, o que eu prego em todo instante, a todo momento, desde que esse caso é caso, e que a gente fala dele. Eu quero observar, eu sou o observador, eu estou observando o que acontece
acontece. Eu não tomo partido, embora muitas pessoas que me veem me colocando dessa forma, falam, você grita Lula livre. Eu não quero gritar Lula livre. Desencana dessa, porque essa não vai colar em mim. Eu não sou um cara que quero que não se combata a corrupção. Eu acho legítimo, eu acho até uma ação gloriosa do ministro Sérgio Moro. Só que ele não pode, a qualquer custo, com a alegação de combater a corrupção, fazer qualquer coisa. Ele está também sendo dirigido por uma Constituição, por um Código de Ética da Magistratura, pelos códigos e tratados internacionais. Eu quero a equidistância como observador. Eu vejo muita gente aqui, inclusive amigos, né? Vocês têm uma posição muito clara enquanto analistas políticos. Você faz análises totalmente favoráveis ao juiz. Você sempre se coloca favorável. O Alexandre Borges também. Ouço pelo que você comenta aqui na rádio e outros colegas também aqui da rádio. É notório isso, a gente observa. Até o momento. Eu prefiro... Pelo que apareceu até agora. Sim, eu prefiro observar e falar, opa, vamos observar isso com calma. Da mesma forma que eu também sou capaz de olhar a conduta da Polícia Federal, a rapidez como tudo isso aconteceu, o ministro se adiantando, você fala em ansiedade do Glenn Greenwald, o ministro me pareceu ansioso também ao já colocar parabéns à Polícia Federal, ao advogado, já falar, não, olha, ele confessou, o cara já confessa, fala, não, eu sou desse partido, eu sou daquele, o cara tem problema. São muitas coisas assim que defendem um tipo de retórica que está colocada aqui no debate. Eu quero olhar tudo isso sempre com alguma desconfiança e com alguma vigilância no sentido de esperar o tempo passar e ver como a verdade se revela. E ele é inegavelmente o Estado, é a força do Estado que você coloca, que é ele que está à frente ali, buscando uma situação na qual ele é o principal interessado e envolvido. É assim que eu olho as coisas. Eu acho que a gente tem que ter esse distanciamento para analisar os fatos e ser capaz de, inclusive, elogiar uma atitude, uma conduta de um adversário político também. Eu penso isso.